Graças e paz, igreja. Aleluia. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Hebreus, no capítulo 11. Mensagem desta noite é verdade. Meu Deus vive, é verdade. Ele é cuidadoso, é verdade. Ele é poderoso, ele é verdade. Não existe principado, não existe reino, potestade acima dele. Portanto, ele é o Senhor sobre todas as coisas. É verdade. Ele desfaz o mal. É verdade. Ele salva o arrependido, perdoa o pecador. É verdade. Ele cura as nossas feridas. Ele me tirou das trevas e não deixou no meio do caminho. Ele me colocou na luz. E você também. É verdade. Ele me deu nova vida. E a você também. É verdade. Ele fortalece o fraco. É verdade. Ele se revela até para quem não quer. É verdade. Ele usa pessoas para nos abençoar. É verdade. Não é? Ele muda o coração de autoridades para que elas venham te abençoar. É verdade. Ele pode mudar o coração do seu marido. É verdade. Graças a Deus. Ele pode mudar o coração da sua esposa. É verdade. Graças a Deus. Ele endireita o torto. Não é verdade? Ele faz o desanimado ter ânimo. Verdade. Romanos capítulo 11, versículo 13 a 16. Todos estes ainda viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-nas de longe e de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, pois preparou-lhes uma cidade. É verdade. É verdade. Isso aqui é uma verdade. Os teus olhos não estão vendo agora e não vão ver agora, mas isto não quer dizer que seja uma mentira. É verdade. E diz que já está preparada. Porque muitos creram, viveram de acordo com essa palavra. Agiram de forma diferente, como estrangeiros sobre a terra. Por quê? Porque eles creram que este lugar já estava preparado. Alguns creram que ia ser preparado. Outros já creram, que na época da graça já creram que estava preparado. Aleluia! E essas coisas se cumpriram em Jesus Cristo, né? Velho Testamento anunciando a vinda do Messias, né? Como eu estava falando hoje numa visita, o nome de Jesus não é Jesus de Nazaré, sobrenome não é Nazaré, é origem Nazaré, né? E Jesus Cristo não é sobrenome Cristo, Cristo é título, né? Estão entendendo, irmãos? O nome é Jesus. E essas coisas se cumpriram em Jesus. Jesus veio, não veio? Oh, nós estamos celebrando isso. Jesus veio, morreu por nós, no nosso lugar, pagou o preço do nosso pecado, ressuscitou o terceiro dia, venceu a morte, não é isso? Então, se nós cremos nisso, então nós venceremos também. Isso é uma verdade.
significa que nós viveremos para sempre com Cristo. Nessa cidade que está preparada. Você crê nisso? Porque é verdade. Mas se você crê, talvez tenhamos que ver a proporção que nós estamos crendo, né? Aquela crença com um passinho para trás, ou se você crê ao ponto de dar um pulo para frente, né? Ressuscitou o terceiro dia. Aleluia. Jesus venceu a morte, né? Aleluia. É verdade. Marcos capítulo 10, versículo 29 e 30. Marcos capítulo 10, versículo 29 a 30. Aleluia. Respondeu Jesus. Fala do Senhor Jesus. Digo-lhes a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, irmão, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Irmãos, aqui o Senhor não está dizendo para ninguém deixar sua casa, não é isso não, viu? Abandonar a família, não é isso? Aquele que se lança de todo o coração, entregando sua vida para viver para o Senhor, Ele está dizendo aqui que essa pessoa irá receber, entenderam? Irá receber, não será tirado dele, irá receber. Você está entendendo? Você vai ganhar com isso, hoje, no presente e a vida eterna que está por vir. Isso é verdade. É verdade. Aleluia. É verdade. Vai se cumprir. Já está se cumprindo. Muitas coisas estão se cumprindo. Na sua vida, na minha vida. As promessas de Deus são relatadas na Bíblia. São promessas. São verdadeiras. Está entendendo, irmão? São verdadeiras. Não é uma armadilha. Não é uma obra de engano. Não. As promessas, elas vão nos direcionando e, na verdade, nos tirando de armadilhas e de enganos. Porque o que vem de Deus é a verdade. Né? Apocalipse capítulo 21, o finalzinho da Bíblia aí. Ele fala assim no versículo 2 até o 5. João estava no exílio na ilha de Patmos, né? Deus deu uma visão enorme para ele. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus será com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras. É verdade. Aleluia. Aleluia. Naquilo que nós confiamos é aquilo que vai dirigir a nossa vida.
naquilo que você confia, é isso que está determinando a sua vida. Simples assim. É simples assim. O primeiro texto que eu peguei para vocês não é meu, é de Deus. O autor de Hebreus fazendo uma lembrança de vários personagens bíblicos que agiram de uma forma tão impactante, né? Enfrentando circunstâncias como se não temesse nada, mas sabia que temia, havia temor, mas eles perseveraram na direção de Deus. Por quê? Porque eles acreditaram que as promessas são verdadeiras. Eles não viram o Cristo. Moisés não viu o Cristo, não é verdade? Mas eles viveram na esperança de que viria o Messias. Daí vai. É só ler lá, capítulo 11, os heróis da fé. Estão entendendo? Irmãos, o entendimento das revelações de Deus é que te dá força para vencer. É um mover no seu interior, que mexe no seu homem interior, que vai mexer na sua forma de pensar, que vai te dar disposição para enfrentar e aonde for necessário, o poder de Deus entra com você ali, para que aquilo venha a se cumprir. Por quê? Porque é verdade. Deus cumpre a sua palavra. Deus não disse que seríamos livres das dificuldades, disse que Ele tem vitória para nós, né? Temos vitória. Vitória está esperando. Tem situações que talvez você venha entender que é derrota, quando na verdade não é. O nosso país está em crise. Muitos talvez estejam entendendo que isso é o caos, que isso vai ser, o país vai ser consumido, vamos embora desse país, quando na verdade é o tempo de quebrantamento. E não há perdão sem quebrantamento. E se não houver perdão, não há santificação, não há purificação, não há transformação, não é verdade? Então, se isso está acontecendo, temos que olhar um pouco além, em cima das promessas de Deus, que apontam o quê? Que se isso está acontecendo, o nosso país está debaixo dos olhos do Senhor. Deus está movendo e removendo o que precisa ser removido. Aleluia! Aleluia! Mas pastor, envolve lutas, sim, e você vai passar por elas porque você é brasileiro. Dá para dar um glória a Deus? Ou agora você quer falar, não, eu sou cidadão do céu. Também, né? Também. Mas eu fico maravilhado, porque eu olho essa situação e eu fico, Senhor, eu gostaria que a gente tivesse a gratidão de alguns que tiveram lá no deserto. Não todos, né? Porque muitos reclamaram também. Mas lá no deserto, quando saíram do Egito, aquela sofreguidão de 300, quase 400 anos de sofreguidão, né? Um arroxo tremendo. Quando saíram daquela escravidão, né? Carregando muitos pertences dos egípcios, né? Pedras preciosas, ouro, prata, bronze. E aí Moisés fala para trazerem essas riquezas para se fazer o tabernáculo, um lugar de adoração a Deus. Moisés teve que mandar parar de tanto que trouxeram. O que era isso? No coração daquele povo, gratidão. Para ter Deus no nosso meio, eu faço qualquer coisa. Não tem problema. Tudo isso é verdade, irmãos. Isso aconteceu e muitas coisas voltam, porque o ser humano, ele é a mesma coisa. O ser humano é ser humano. Muda a roupagem, né? Muda a roupa, tem algumas alterações aí da cultura e tal, mas o ser humano
é ser humano, passa pelas mesmas aflições de épocas passadas, agora, mais para frente, né? Ansiedade, ansiedade lá no passado, ansiedade hoje, angústia, todas essas coisas. E Deus é o mesmo Deus que criou o homem e criou com um plano maravilhoso. O plano de Deus era viver com o homem, conversando com ele. Isso, né, essa possibilidade voltou na pessoa de Jesus Cristo. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. E você tem que olhar para isso como os heróis da fé olharam para a revelação, na verdade, do Cristo que nós sabemos. Nós somos depois de Cristo, né? Então, essa história contada, revelada pela palavra de Deus, que nós cremos nisso, tem que fazer a diferença na nossa vida. Porque não é uma história, simplesmente uma história para dormir, ou uma história bem bolada. É a verdade. É a verdade. A salvação veio para os homens. Aleluia. E ela começa aqui. E ela transcende para toda a eternidade. Não é isso? É verdade, irmãos. E esta verdade faz pessoas deixarem algumas coisas da sua rotina, modificam sua rotina, para que eles possam ter vida com este Deus que é verdadeiro. Não deixam mais as coisas tomarem todo o seu dia. Não deixam coisas controlarem mais o seu coração, mas entregam o controle do seu coração para Deus. Não são mais guiados pelos valores deste mundo, mas deixam com que a palavra do Senhor transforme os valores, e os valores do reino de Deus venham para o nosso coração, mudando a nossa maneira de ser, né? Aleluia. E quando a gente começa a ser transformado numa dimensão que só Deus sabe qual é, o que vai acontecer? Aí começa o poder de Deus a operar na nossa vida, através da nossa vida. Por quê? Porque o que vem de Deus é novo, irmãos. E o que vem de Deus é novo, o vaso tem que ser novo, né? O vaso tem que ser novo. Não é do mesmo jeito, é transformado. É transformado. Pela tua ideia? Não. Pela vontade de Deus, dentro do plano de Deus, vai sendo transformado. Aleluia. O Senhor está às portas. Irmãos, o Senhor está às portas. E não é jargão de púlpito. A palavra no começo deste ano foi que nós venceríamos este ano de joelhos, não foi? Para quem estava na virada do ano, né? E quantas coisas eu ouvi depois daquela palavra. Mas pastor, que palavra atravessada é essa que o senhor dá numa virada de ano? Todo mundo esperando uma palavra motivacional, uma palavra assim para arrebentar mesmo, para a gente ficar bem feliz na janta da virada. E o senhor fala que nós vamos vencer o ano de joelho? Não foi? Agora eu sei que vocês são navegadores aí de internet. O que você está ouvindo? O que você está vendo? Não é não? Nosso país é o segundo no ranking mundial de divórcios. Segundo do mundo. E está para se tornar o primeiro de divórcio no meio dos crentes. Está quase ganhando. O que significa isso, irmãos? Significa que o cristianismo, que é a verdade, nós estamos aqui, nós cremos em Cristo, cremos na sua palavra, mas alguma coisa está acontecendo, que tem a ver com a crença, com a convicção, com aquilo que entendemos que é a verdade. Porque se entendemos que é a verdade e não vivemos ela,
é uma incoerência de vida tremenda. E para mim isso é problema de saúde mental. É problema de saúde mental. Você crê numa coisa e vive outra, está tendo uma cisão, né? Então é problema de saúde mental. Então a saúde mental da igreja está ruim. Nós declaramos uma coisa e temos que viver intensamente. Nós temos que morrer pela verdade, irmãos. Você está entendendo, irmão? Você tem que morrer por Cristo. Alô? Morrer por Cristo. Não entendeu ainda? É morrer por Cristo. Quando muitas vezes, irmãos, nós estamos, meu Deus, eu fico olhando algumas coisas e eu fico impressionado. Porque a coisa mais terrível é você saber que as pessoas têm a verdade ao seu alcance e desprezam ela, desvalorizam ela, que não é um livro, nós estamos falando de uma pessoa, nós estamos falando daquele que tem o poder da vida e da morte, nós estamos falando daquele que é o Criador de todas as coisas, daquele que Jesus, lá na cruz, ele fez aquilo por mim, fez por você, né? E ele chega e confia a mim e a você as boa notícia, e nós não temos nenhuma notícia para dar para os outros? Já eu resolvo isso aí, já você se alegra um pouquinho, consegue ficar um dia inteiro num salão de beleza, no salão consegue, um dia inteiro consegue puxar conversa o dia inteiro num salão de beleza, consegue ficar talvez em torno de uma meia hora, 40 minutos numa costureira, consegue ficar num curso, que seja o seu curso, sei lá, 5 horas, 6 horas, depois ainda vai estudar mais um pouco, né? Então 8 horas, conseguimos ficar no nosso trabalho 10 horas, me diz uma coisa, Jesus morreu por isso? É para isso que Jesus morreu? Para você ficar no salão? É para isso? Para você ficar no trabalho o dia inteiro? É para isso? Para você ficar estressado? Foi para isso que ele morreu? Responde, irmãos. O que você está fazendo então, irmão? O que nós estamos fazendo? Aí vem aqui e participa da ceia. Eu me identifico com Cristo. Cadê o arrependimento? Arrependimento é mudança de atitude. Estão entendendo, irmãos? Esta palavra me ensina que arrependimento é mudança de atitude. Se não tiver mudança de atitude, se não tiver arrependimento, não tem perdão. O que será da minha vida e da sua sem o perdão de Deus? Me diz aí. O que diz aqui? Senhor, em teu nome, curei enfermos. Em teu nome expulsei demônios. Em teu nome fiz isso e aquilo outro, a parte de mim, não vos conheço. Já imaginou ouvir um negócio desse? Mas está escrito. Algumas pessoas ou muitas vão ouvir isso. Está escrito aqui. Ah, pastor, quem é? Sabe o que eu prefiro? Não falar nada, eu prefiro só dizer o seguinte: eu vou estar fora dessa turma. Eu vou estar fora dessa turma. Por quê? Porque eu não vou ficar andando na beira desta condição. Irmãos, nós estamos vendo tantas coisas que são verdadeiras. Nós estamos vendo que a verdade entronizada, a verdade absorvida, a revelação do reino de Deus, quando ela se torna impactante na vida de uma pessoa, esta pessoa muda o rumo da sua vida. Isso se chama conversão. Conversão, mudança de direção. Se está no mesmo rumo, querido, dobra os joelhos e se arrepende, porque não teve ainda conversão. E sem conversão, não tem salvação. Estão entendendo, irmãos? Irmão, que delícia é ver as pessoas sedentas por Deus. Sabe por quê? Porque eu me identifico. 30 e tantos anos de evangelho, todo dia eu estou com sede.
E quando eu vejo as pessoas sem sede, aquele negócio é uma facada no meu peito. Eu tenho que ficar sarando todo dia. E ficar nos pés do Senhor. Senhor, até quando eu vou ver isso? Até quando essa passividade? Até quando o potencial das pessoas são direcionados para o seu próprio eu, para o seu próprio benefício? Quando a tua palavra diz que o Senhor já me deu o maior tesouro, eu não tenho que procurar mais nada nessa terra, porque nada se compara ao Senhor. Então eu vivo para dizer ao mundo que eu encontrei o maior tesouro e que eu compartilho esse tesouro com eles. E quando eu compartilhar, o meu tesouro aumenta, que é chamado galardão, né? Estão entendendo? Agora, se eu não acredito nisso, eu vou correr atrás das coisas, e cada vez parece que as coisas estão vazando pelos dedos. Aí eu tenho que ter, eu tenho que conquistar, eu tenho que fazer, e tem, e o relógio, irmão, está andando, e o Senhor está voltando. Eu aprendi que muitas pessoas podem arrombar portas e entrar, mas eu prefiro passar pela porta que Deus abre para mim. Porque quando Deus abre uma porta, eu quero ver alguém tentar fechar. Agora, quando você arromba uma porta, às vezes você fica um tempo naquele lugar, e às vezes te arremessam para fora. Mas se a mão de Deus não está contigo, nada te garante. Mas Deus, segundo o Salmo 139, Ele é a minha dianteira e também a minha retaguarda. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. E isso é verdade. Então eu queria terminar dizendo para os irmãos que eu não estou bravo, né? Porque às vezes as pessoas não entendem a intensidade e acham que é braveza, né? Não é braveza, é preocupação. O relato de muitas igrejas, né? Vocês não conhecem talvez os bastidores, né? Mas muitas igrejas estão passando por muitas dificuldades. Não é financeira. Elas estão passando por dificuldades com a sua liderança. Muitos líderes estão começando a deixar a liderança de igrejas por causa dessa sensação. Estão entendendo? Então a igreja no Brasil, né, ela está buscando saídas para isso. E eu te digo uma coisa: toda tentativa que não seja dobrar os joelhos e falar, Senhor, muda o meu viver, é uma busca em vão. Aí tem gente que faz show na igreja e põe um monte de coisa, né, para atrair um pouco as pessoas. A igreja, as pessoas têm que ser atraídas para a igreja pela presença de Deus, pela palavra de Deus, pelas revelações de Deus, né? Quando ela é fresca, quando ela mexe com o nosso coração. Isso sempre me atraiu numa igreja. Por isso eu entro em boa parte das igrejas, mesmo não sendo as nossas, mesmo não sendo igrejas pentecostais. Como é gostoso ver a presença de Deus, às vezes numa igrejinha pequenininha, simples, e aquele povo, quando adora o Senhor com sinceridade, vem aquela presença gostosa de Deus, né? Isso não tem preço. Deus é real, irmão. É para você viver com Ele. Você tem que buscar isso. Nada mais do que isso. Você andou com Deus, a sua vida é transformada. Não tem como não ser. Ela vai ser transformada. Andou com Deus, vai ser transformada. Portanto, aquele lugar lá na glória está reservado para todos aqueles que são selados com o Espírito Santo da promessa, né? Aquele lugar está lá, reservado. É uma verdade, e porque eu creio nisso, eu vivo nessa direção. Amém? Você também vive nessa direção? Está animado ainda?
Poxa, mas bem que podia ser agora. Mas não é. É a vontade do Senhor, é o relógio dele, não é o nosso. Mas isso te dá tempo para você prestar bem atenção, investir maciçamente na sua família, nos seus filhos, no seu esposo, na sua esposa. Invista maciçamente, né? Essa palavra poderosa de Deus. Aí você não vai sozinho para o céu. Imagina você ir com toda a sua família, que delícia. Que coisa maravilhosa. Aleluia. Aleluia. Vamos colocar de pé? Vamos orar. Aleluia. Senhor meu Pai, louvado seja o Senhor, porque a obra do Senhor na cruz do Calvário não dependeu de mim, nem de ninguém que está aqui, nem ninguém de um tempo atrás. O Senhor fez por amor a todos nós. Mas, Senhor, nós te louvamos porque o Senhor tem feito uma obra em cada um de nós, nos preparando para nos encontrarmos com o Senhor. Hoje foi lido no período da ceia que nós fazemos isso até a volta do Senhor. Nós cremos, é verdade, o Senhor voltará para buscar a sua igreja nos ares. Meu Deus, que dia glorioso vai ser este. Que experiência tremenda vai ser, meu Pai. Meu Deus, que isso seja fresco na memória de cada um que está aqui, para que nós possamos reavaliar a nossa vida, reavaliar as nossas prioridades, ajustar a nossa família, ajustar o nosso tempo, ajustar a nossa agenda, ajustar as coisas que fazemos sobre a terra para a manutenção da nossa vida, porque a razão de nós vivermos não é para adquirir riquezas nessa terra, mas a razão da nossa vida é viver para o louvor e glória do Senhor. Portanto, Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, esta igreja. O Senhor, que é o Senhor desta igreja, vai no profundo do nosso coração, Senhor, e edifica fundamentos firmes, baseados nesta palavra, em nome de Jesus. Existem pessoas que estão aqui, Senhor, que passam por questionamentos quando vêm as lutas, não sabem o porquê das lutas e como sair delas. Existem pessoas que estão feridas, Deus, por tantas circunstâncias. Eu te peço, Senhor, se revele a essas pessoas, para que eles possam conhecer aquele que sara todas as feridas, aquele que levanta o caído, coloca de pé e faz saltar como a corça, em nome de Jesus. Vem renovar o ânimo e a força daquele que perdeu a esperança e perdeu até o vigor, meu Deus, em nome de Jesus. Dá segurança ao teu povo que o Senhor é Deus que não desampara aqueles que te buscam, Senhor. E que nós possamos lembrar de que as tuas promessas são verdadeiras. Aleluia. Nosso alvo está ainda mais à frente. Nos faz caminhar assim, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. Meu Aleluia. Mestre, Senhor, Glória a Deus. não me descansava Glória a aqui. ti, Pai.